Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 29 de outubro, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 14, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles os observaram. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus. É permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então, Jesus, tomando o homem pela mão, curou e despediu. Depois, dirigindo-se a eles, disse: Qual de vós, que, se lhe cair um jumento ou um boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada lhe podiam replicar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eles nada disseram. Esses fariseus, vendo Jesus curar em dia de sábado, se silenciaram. Se silenciaram porque não tinham justificativa de criticar a Jesus, porque o mesmo fazia o bem. Jesus não se importava com o dia, com a hora, com o momento. O importante era curar e pregar o amor a todo aquele que precisava. Esse homem com essa mão seca padecia desse problema. Provavelmente sofria muitos problemas porque não conseguiam trabalhar, não conseguiam ter as suas atividades, e Jesus o curou. Jesus pregou o amor na vida daquela pessoa com aquele problema. E os fariseus observavam, se silenciaram. Esse mesmo silêncio que vinha no sentido de crítica. E Jesus, ouvindo a voz do coração de cada um daqueles fariseus, ainda colocou que, se fosse por algum motivo de perda daquela família, de um bem ou qualquer coisa, eles tratariam de se preocupar e resolver aquele problema. Mas, para outras coisas, eles empregavam leis e determinavam situações para que o povo continuasse a sofrer. Jesus ultrapassa toda a lei. Ele próprio é a lei em pessoa. Jesus trouxe para nós a lei do amor e da misericórdia, além do perdão e da cura. Hoje, quando nós ouvimos essa palavra, fico pensando o que mais nos preocupa. Se ainda é o silêncio dos hipócritas que julgam as religiões, as crenças, julgam todo o amor que tem por Jesus, ou é o silêncio daqueles que dizem que são seguidores de Jesus, ou é o silêncio daqueles que dizem que são apaixonados por Cristo? O que hoje mais incomoda? Naquela época, Jesus olhou para aqueles homens e criticou-os por se silenciarem. E hoje, quando nós vemos a nossa religião, a nossa crença sendo atacada, quando nós vemos a imagem do nosso Senhor sendo esculachada no meio dos meios de comunicação, hoje, quando nós vemos os nossos valores e os nossos princípios sendo jogados no lixo, e nós nos silenciamos com medo de sermos julgados, com medo de ser criticados, com medo de ser apontados como radicalistas, como injustos. Nós não podemos nos calar para as coisas que hoje
atacam aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós amamos. Defender os nossos princípios e valores deve ser primordial, porque senão o nosso silêncio vai fazer o mesmo barulho como fez daqueles hipócritas, em que criticavam Jesus por todas as suas ações. Nós queremos ganhar voz para tanta coisa, para tantos motivos, mas muitas vezes se silenciamos quando seremos apontados ou observados ou julgados. Esse silêncio de nada vai nos resolver. Esse silêncio de nada vai nos ajudar. Pelo contrário, o silêncio que nós precisamos é o silêncio da oração. É o silêncio da adoração. Muitos hoje gostam de louvar e glorificar a Deus com a boca, mas nunca se silenciam no seu coração. Hoje o mundo é um mundo barulhento, onde tem ruídos para todo lado, e nós não nos recolhemos mais em oração. Nós não recolhemos mais uma profunda reflexão daquilo que vem acontecendo em nossas vidas. É necessário que nós peçamos a esse Jesus, que possamos aprender o verdadeiro silêncio, o silêncio da contemplação, o silêncio da oração, o silêncio da adoração desse Deus que nos ama e é cheio de misericórdia para com aqueles que precisam e que o buscam. Aquele homem que tinha a mão seca foi curado sem precisar falar uma palavra. Jesus olhou e o curou. Mas aqueles homens que traziam aquela hipocrisia dentro do coração provavelmente não conseguiram se salvar. Nós precisamos saber as diferenças de um coração adorador, de um coração de oração para um coração hipócrita. Muitas vezes é muito claro, mas esse silêncio daqueles que creem e acreditam, muitas vezes está muito mais quieto desse silêncio desses hipócritas que ainda vivem no mundo de hoje. Hoje, que nessa sexta-feira, encerrando essa semana, nós possamos pedir a Jesus que nos dê toda a coragem, fé e confiança para que, apesar desse silêncio dos hipócritas ainda falar muito mais alto que muitas coisas, nós possamos aprender a falar no momento certo e a ouvir no momento certo, para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar no meio de nós. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima sexta-feira e até amanhã.